Olá e bem-vindo, bem-vinda ao tutorial de dicas de Tableau. Hoje eu quero mostrar para vocês algo que é simples, mas que pode ser muito útil, principalmente se você estiver começando a trabalhar com Tableau. Vamos lá? Então aqui é a minha tela do Tableau. Então esse é minhas boas-vindas e hoje eu quero mostrar para você como você transforma um gráfico de pizza bem simplão, bem basicão, em algo diferente. Um gráfico de donut, que vai apresentar, né, descobertas mais atrativas e vai comunicar os dados de uma maneira mais eficiente. Eu quero usar essa oportunidade com você para refletir sobre isso. Quando você usa o Tableau ou qualquer outra ferramenta de visualização de dados, você quer comunicar algo para a pessoa que vai ver, que vai usar, né, o relatório ou vai interagir com a dashboard que você vai publicar, correto? Então é sempre importante pensar, está claro para quem vê isso daqui, por exemplo, o que isso quer dizer? Bom, faltou aqui, o nome está Donut, mas a gente pode falar aqui, como a gente está em inglês, vamos colocar aqui Profit per segment. Então, o lucro por segmento. Então, como que a gente consegue chegar nesse efeito aqui nesse donut? Bom, primeiramente, para você criar qualquer gráfico de pizza, o Tableau ele já te dá uma solução rápida, que você pode colocar, por exemplo, aqui Profit, você pode colocar Segment, e daí você pode clicar no Show Me e pronto, você tem uma pizza. A gente pode aumentar isso para visão inteira. E aqui a gente tem a visualização. E é legal porque até a tooltip, né, que é essa informaçãozinha que aparece quando a gente passa o mouse por cima, ela já dá uma certa visão para a gente. Legal, né? Mas ainda não quer dizer muita coisa. Para você criar o donut, você precisa usar um truque, porque o Tableau ele não tem o donut como uma das formas padrão, né, de você mostrar os dados. Então a gente vai criar duas linhas. Então a gente vai aqui na parte de rows, né, linhas, a gente vai calcular a média de zero, que é zero, average of zero. Daí a gente criou uma linha. Eu preciso de duas linhas para poder criar o donut. Então aqui a gente vai. Se você estiver usando o Windows, você segura o Ctrl. Se você estiver usando o Mac, você segura Command. Daí você, com o mouse, você arrasta para o lado e criamos duas linhas. Então, mesmo gráfico de pizza, agora em duas linhas diferentes. Então, se você vê aqui, a gente, na parte de marks, a gente criou o principalzão aqui, que é o All, que combina tudo. Mas a gente tem dois marks independentes, que é o average of zero e o average of zero 2. Esse 2 aqui, ele é o gráfico de baixo. Então é ele que a gente vai usar como centro do nosso donut. Primeiramente, você pode remover, né, segmento, o ângulo, o tamanho. Você vai terminar como uma bola cinza. A gente vai mudar a cor dessa bola cinza para branco. Daí ela ainda está aqui, mas como ela está branca, então ela fica meio desaparecida. E daí a gente vai só mudar o tamanho, porque elas são do mesmo tamanho. Então, vamos dar uma diminuída na nossa bolinha, que daí vai ajudar na hora que a gente for olhar ali. Como que a gente junta tudo isso? A gente vai fazer um axis duplo, dual axis, aqui no Tableau. Você clica aqui com o botão direito e vai para dual axis. E olha só, a gente já tem nossa primeira versão do gráfico de donut, de rosquinha, né? Como a gente fala em português. O gráfico de rosquinha. Vamos fazer ele maior, para ele ficar mais bonitão aqui? Então você só precisa vir na parte de size, e você sempre tem que selecionar o que a gente está trabalhando aqui. A gente está trabalhando o gráfico em si, externo, né? Então você tem que selecionar ele aqui, você vai na parte de tamanho, e daí você aumenta ele. E daí você ajusta o gráfico de dentro de acordo com o que você quer. Então você pode fazer, se você faz ele muito grande, ele vai dar a sobreposição com o gráfico original e você não vai conseguir
fazer o que você quer. Então a gente tem que vir até um limite que fique da hora. Vamos usar esse daqui por enquanto. Bom, agora eu já tenho meu gráfico de rosquinha, mas ele ainda não me diz muita coisa, certo? Então, vamos colocar as informações básicas. Ainda selecionando o gráfico de fora, você vai pegar o segmento e colocar em label, e depois você vai colocar profit e vai colocar também em label. Então a gente já sabe os valores aqui, né? Mas, e isso é uma crítica em geral ao gráfico de pizza. O gráfico de pizza, ele é meio difícil de você entender o todo. O que ele está representando aqui? Quanto que é todas as vendas por segmento aqui nesse caso? A gente teria que meio que pensar 61 mil mais 94 mais 136. A gente não precisa disso. O dado tem que ser claro. Sempre pense nisso. Tem que ser fácil. Então, a gente vai colocar o total do profit no centro. E como que a gente faz isso? A gente seleciona, né, a pizza de baixo e agora a gente vai colocar profit na parte do label. E olha só, já aparece a soma total para a gente. Porque como esse gráfico de pizza de dentro, ele não está quebrado por segmento, como esse daqui, o Tableau ele vai somar todo o profit num valor só. Mas, a gente tem que deixar as coisas claras, crystal clear. Então, a gente vai clicar aqui em Label, nas 3 linhas, aqui para a gente poder editar o que vai aparecer ali para as pessoas. Você está vendo aqui aparece o quê? A fórmula da soma do lucro, né? Do profit. Então, a gente vai clicar aqui e vai colocar total profit. Para ficar mais alto, a gente deixa ele aqui no bold. E para ficar bem claro, assim, para dar um destaque, o padrão da fonte é tamanho 9. Vamos botar ela no 11, que olha que bonito que fica. Se a gente dá o OK, total profit, bacana. Agora a gente já tem ele por aqui. Mas outra coisa que a pizza falha um pouco em comunicar de uma maneira clara, a gente tem uma visão aqui que, por exemplo, o segmento de consumidor, consumer aqui, ele representa 136 mil. Isso daí parece que é quase metade do todo, né? Agora, quanto seria então corporate? E quanto seria home office? Não seria interessante a gente adicionar a informação além do valor, do que esse valor está representando em relação ao total? O Tableau ele também oferece uma ferramenta muito legal para isso, que é o seguinte: a gente vem aqui no gráfico de fora, que é onde está a informação que a gente quer. A gente vem na parte, tá vendo que tem um Tzinho bem aqui? E nessa parte aqui tem a soma, né, de profit. O Tableau ele oferece uma ferramenta de cálculo rápido, a Quick Table Calculation para a gente. E a gente pode colocar porcentagem do total. E olha que legal. Agora a gente tem, sabendo que, por exemplo, o segmento de consumidor é 46%, de corporate é 32% e de home office é 21%. Mas também talvez seria interessante, você não quer ter que escolher entre porcentagem e o valor. Você pode ter os dois. Então você só precisa vir de novo aqui no Profit e adicionar ele mais uma vez no Label. E agora ele tem os dois. Mas tá meio poluído esse gráfico, né? Porque tem esses decimais do lado da porcentagem. A porcentagem é para dar uma indicação, ela não é para ser tão precisa. Então precisa do decimal? Nesse caso, eu acredito que não. Então, como que a gente elimina isso? A gente precisa editar a maneira que o número está sendo exibido para nós. Para isso, a gente só precisa vir aqui. Tem 2 sum of profit. Como que eu sei qual é a porcentagem? Por conta desse triângulo aqui. Sempre que tiver esse triângulo bem do lado direito, quer dizer que que a gente está usando uma Quick Table Calculation. Então, você só precisa clicar com o botão direito, clicar em Format para formatar isso. E se você ver aqui, a gente tem a parte de números. Então, a gente pode clicar nele, vai para porcentagem e retira as casas decimais. Pronto, olha como ficou mais limpo. Mas, de novo, a gente tem que tentar deixar as coisas visualmente e esteticamente o melhor possível. Então, vamos dar uma modificada aqui. A gente pode clicar em Label,
a gente vai clicar de novo nos 3 pontinhos. Vamos mudar um pouco a ordem das coisas aqui. A parte de segmento, vamos deixar ela aqui em cima. É só a gente centralizar ela de novo. E aqui a gente vai ter a soma, né, do lucro. Daí a gente pode abrir parênteses e colocar a porcentagem. Para ficar bem claro o que é o segmento, a gente pode deixar ele também em negrito, né, em bold. E a gente clica no OK. Olha que legal. Não está ficando mais claro agora? A gente sabe, por exemplo, que o segmento de consumer deu um lucro de 136 mil, e que representa 47%, né? Arredondou para cima aquele 46%, por conta da casa decimal. Então, um total de 47%. Bom, com um bom gráfico de Dante, tá bom. Mas como é que você tira, tipo, essa linha aqui não tem nada a ver? Na hora que você for colocar isso numa dashboard ou imprimir, não vai ficar legal. Então, para tirar essa linha é muito fácil também. A gente clica com o botão direito e vai em formatar. Daí, isso daqui é o que? É uma linha, né? Um row. Então, a gente precisa selecionar para que a gente quer editar a linha e a gente quer editar a linha do row. Tá vendo aqui grid lines e zero grid lines? Os dois estão selecionados aqui como pontilhadinho. A gente só precisa tirar eles aqui, ó. Colocar none e pronto. Esse average of zero dos dois lados não diz nada, porque foi só uma estratégia que a gente usou para a gente poder ter duas linhas. Então a gente pode clicar com o botão direito aqui e desselecionar Show Reader e pronto. Olha só, você tem um gráfico de Dunnett bem bonitão, com a informação no centro e a parte do consumidor aqui. Mas assim, se você ainda quiser melhorar mais, claro que dá. Tá vendo que na hora que eu clico aqui tem o average of zero, tem um monte de coisa feia. Só para a gente terminar com o pé direito, para deixar no capricho, vamos formatar essa tooltip. Aqui a gente pode... A gente não precisa colocar a palavra segmento. Sempre tem em mente deixar as coisas leves. Deixar as coisas com apenas a informação necessária para que a pessoa entenda o que está sendo dito. Então a gente pode aqui colocar a parte do... mais ou menos que nem a gente fez ali. A parte do lucro a gente põe aqui em cima. Repetindo um pouco o que já está aí fora. E retirando aqui a parte. Então ele meio que repete aqui o que a gente tem. Agora no meio, tá vendo que só tem o total? E é ainda o average of zero? Essa parte de dentro a gente não precisa de tooltip, porque ela não tem função nenhuma. A gente não quer, por exemplo, selecionar ela e deixar as outras desselecionadas. Não tem função para isso. Então a gente pode clicar aqui em Tooltip. A gente primeiro seleciona a pizza de baixo. Daí a gente vai aqui em Tooltip. Então a gente pode desselecionar essa parte aqui. Para não incluir nenhum command button, né, nenhum botão de comando. E também não deixar selecionar a categoria aqui, porque a gente não precisa de nada. E pronto. A gente pode também dar um OK. Então aqui, ó, você ainda seleciona. Deixa eu ver aqui. Nessa parte, para essa parte aqui, eu acho que tá bom. O importante é que agora, quando a gente passa o gráfico, pelo menos quando a gente faz o hover do mouse, né, você já consegue não ver nada e você só vê na parte que interessa mesmo. E é isso que eu queria mostrar por hoje. Meu primeiro vídeo mostrando coisas de Tableau por aqui. Eu espero que seja útil para quem esteja assistindo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E vejo você na próxima. Se curtiu, dá um dedinho aí pra cima que ajuda bastante, tá bom? Tchau!